Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bacana? Vamos falar de termometria. O que é termometria? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Antes, porém, quero falar com vocês sobre as definições e conceitos, falar sobre os cálculos e as aplicações. Vamos iniciar então? Dentro da termometria nós vamos falar de temperatura, que é uma grandeza física que vai medir aí a energia cinética em cada uma das partículas, verificando aí o grau de liberdade e a agitação entre elas. Bacana? Então nós temos aí essa imagem, e nessa imagem nós temos aí três estados de uma matéria: sólido, líquido e gasoso. Verifica-se que no estado gasoso, o grau de liberdade, que é medido pela agitação das partículas, é bem maior. Concorda comigo? Se você comparar com o estado líquido, essa agitação é menor, e com o estado sólido ela quase não existe. Bacana? Bom, o que verifica-se aí então? Que no grau de agitação maior, onde também a temperatura é maior. Então, quando você coloca uma água para ferver, à medida que essa água vai fervendo, você vai verificando que vai crescendo ali o número de bolhas, né, dentro da água. Significa que está iniciando um processo de agitação com ganho da temperatura. Bacana? A temperatura ela é medida em algumas escalas. Nós temos a escala em graus Celsius, que é a escala mais utilizada no Brasil. A Kelvin, que é a escala de acordo com o Sistema Internacional, o SI. E nessa escala nós temos o zero absoluto. Também temos a escala em graus Fahrenheit, que é a escala mais utilizada aí pelos ingleses. Legal? Vamos lá então? Comparando então, como transformar a escala em graus Celsius em Kelvin? Difícil? Não. Facinho. Vamos verificar? 5 graus Celsius em Kelvin, nós temos ali uma equação que é só somar com 273. Então você tem o valor em graus Celsius, soma mais 273. Então, 5 mais 273, 278. Dessa forma, eu acabei de transformar. 5 graus Celsius é igual a 278 Kelvin. Bacana? Legal? Vamos fazer, então, agora em graus Celsius para graus Fahrenheit? Como que eu faço, então, professor Junano? Difícil? Não! Facinho! É só você jogar na equação. Eu tenho uma equação, então, 5, né? Vai representar ali por C, né? Então, C sobre 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Essa é a equação. Então, eu vou pegar os 5 graus Celsius e vou substituir por C, né? Dessa forma, vai ficar 5 sobre 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. O que eu tenho que fazer agora matematicamente? Multiplicar cruzado, ok? Multiplicando cruzado, então, eu vou ter 5 vezes F, 5 vezes menos 32, que é igual a 5 vezes 9. 5 vezes F dá 5F, e 5 vezes menos 32 dá menos 160. 5 vezes 9 dá 45. O 160 está positivo, está negativo, vai passar para o outro lado o quê? Positivo. Então, 45 mais 160 dá 205. Agora, o 5 está multiplicando o F, que é igual a 205. O 5 vai passar o quê? Dividindo, né? Então, 205 dividido por 5, 41 graus Fahrenheit. Beleza? Legal, né? Então, eu acabei de transformar, então, 5 graus Celsius em graus Fahrenheit, que deu exatamente 41 graus Fahrenheit. Bom, nas escalas em Kelvin, então, o ponto de vapor da água, por exemplo, é 373. O ponto de gelo, 273. Ok? E nós temos o zero absoluto, que é o zero Kelvin. Bom, quando eu comparo na escala em Celsius, 273 Kelvin corresponde a 0 graus Celsius e 373 Kelvin, 100 graus Celsius. Na escala em Fahrenheit, 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit e 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit. Então, nós temos aí a equiparação, quase que não sai, né? Entre essas escalas. Nesse sentido, naqueles cálculos que eu fiz com vocês, os 5 graus Celsius corresponde a 278 Kelvin, que é igual a 41 graus Fahrenheit. Legal? Bom, nós falamos aqui das escalas em graus Celsius,
em Kelvin, que não leva graus, né? E na escala em graus Fahrenheit. Mas são só essas? Não, nós temos a escala ainda em grau Reymond e graus Rankine, ok? Fica ligado nisso aí, tá, gente? Nós temos mais escalas, tá? Termométricas. Nesse sentido, é um erro quando a gente fala a escala em temperatura em graus e não coloca a unidade referente, né? Geralmente essas pessoas que fazem aí declaram aí as temperaturas, né, que tem em algumas cidades e tal, como vocês estão vendo ali, ó, 13 graus Celsius, né? Deveria ser 13 graus Celsius ali em Porto Alegre, tá 13 graus. E 13 graus não é uma unidade, se não tiver a referência da unidade, uma escala termométrica, e sim uma escala angular, tá? Então nós temos aí esse sentido, né? Quando não representa a escala termométrica, ela vira uma escala angular, beleza? Então deve ser representada aí a escala correspondente, a escala onde aquela temperatura foi registrada. No Brasil a gente utiliza o grau Celsius, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, graus Fahrenheit, ok? E aí no sistema internacional o Kelvin, beleza? Gostou? Se gostou, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima, tá? Um beijão no coração. Tchau, tchau.